Bom dia a todos os que me escutam neste momento. Meu nome é Manuela, tenho 75 anos e vivo aqui no Brasil há toda a minha vida. Sou uma mulher de estatura média, cabelos completamente brancos, que hoje uso curtos, porque, como digo sempre, já passei da idade de me preocupar com vaidades. Tenho rugas ao redor dos olhos que contam histórias de muitos sorrisos, mas também de muitas lágrimas. Durante 40 anos trabalhei como professora de escola primária, ensinando crianças a ler e escrever, e me aposentei há 10 anos. Hoje, decidi contar algo que guardei no meu coração por 4 anos, algo que me machucou tanto que houve noites em que não consegui dormir. Dias em que olhei para o teto, me perguntando onde foi que eu errei como mãe e como avó. Esta é a história de como meu genro, o homem que eu acolhi na minha família como se fosse meu próprio filho, me proibiu de ver meus netos, dizendo que eu era má influência para eles. E o que eu fiz em resposta deixou não apenas ele, mas toda a minha família sem palavras. Há histórias que pesam tanto que, se não as compartilhamos, elas terminam nos esmagando. Esta é uma dessas histórias. Antes de continuar, quero pedir um favor do coração a todos vocês que estão me escutando agora. Se essa história tocar vocês de alguma forma, se conseguirem se identificar com minha dor ou simplesmente quiserem me apoiar, por favor, deixem seu like neste vídeo. Inscrevam-se no canal, porque aqui compartilho histórias reais de pessoas reais que passaram por situações difíceis na vida. Me digam nos comentários de onde vocês estão me escutando. Estão no Brasil como eu? No México, na Espanha, em Portugal, os Estados Unidos? Me fascina saber que, graças à tecnologia, posso compartilhar minha história com pessoas de todo o mundo. Pessoas que talvez estejam passando por algo similar e precisam saber que não estão sozinhas. Por favor, comentem sua cidade, seu país, me digam um olá. Isso me faria muito feliz e me daria forças para continuar contando o que aconteceu comigo. Eu nasci em 1951, em um bairro humilde de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Minha família era simples, muito simples. Meu pai, Joaquim, trabalhava como pedreiro e minha mãe, Conceição, lavava roupas para fora para ajudar com as despesas da casa. Éramos 6 irmãos e eu era a terceira. Crescemos em uma casinha pequena, com apenas 2 quartos, onde todos dormíamos apertados, mas com muito amor. Não tínhamos muito, mas tínhamos o suficiente para comer, para estudar e, principalmente, tínhamos respeito e dignidade. Essas palavras ficaram gravadas no meu coração. Conheci meu marido, Roberto Silva, quando eu tinha 19 anos. Era o ano de 1970. Eu estava terminando o curso de magistério e ele trabalhava como operário em uma fábrica de calçados aqui em Porto Alegre. Nos conhecemos em uma festa junina na igreja de São Pedro, no bairro onde eu morava. Lembro como se fosse ontem. Ele estava usando uma camisa xadrez vermelha e branca, tinha o cabelo preto bem penteado e, quando sorriu para mim, senti meu coração disparar. Roberto era um homem de 1,75 m. Forte, de mãos calejadas pelo trabalho, mas com um olhar doce que me conquistou desde o primeiro momento. Começamos a namorar em julho daquele ano e ele foi o homem mais cavalheiro que conheci na minha vida. Sempre me buscava em casa para ir ao cinema, sempre pedia permissão aos meus pais, sempre me tratou com respeito e carinho. Nos casamos em março de 1972, na mesma igreja onde nos conhecemos. Foi uma cerimônia simples, com apenas familiares e amigos próximos. Mas foi o dia mais feliz da minha vida até aquele momento. Usei um vestido branco simples em que minha mãe e minhas irmãs me ajudaram a fazer. E Roberto usou o único terno que tinha, emprestado de um primo. Depois da cerimônia, fizemos uma festinha em casa, com churrasco, feijoada, pão de queijo que minha sogra fez e brigadeiros que ficaram deliciosos.
Dançamos, rimos e eu me senti a mulher mais sortuda do mundo. Nosso primeiro filho, Rafael, nasceu em janeiro de 1973. Que alegria quando pegamos aquele bebezinho nos braços pela primeira vez. Roberto chorou, eu chorei, meus pais choraram. Rafael era um bebê gordinho, de bochechas rosadas, e cresceu para ser um menino doce, carinhoso, sempre grudado em mim. 2 anos depois, em março de 1975, nasceu nossa segunda filha, Juliana. Juliana era completamente diferente de Rafael. Desde pequenininha era mais independente, mais séria, mas igualmente amada. E em setembro de 1977, completamos nossa família com o nascimento de Lucas, nosso caçula, um menino cheio de energia que não parava quieto nem por um minuto. Criamos nossos 3 filhos com muito amor, mas também com muita disciplina. Roberto e eu trabalhávamos duro. Eu dava aulas de manhã e à tarde e muitas vezes ficava até mais tarde corrigindo provas e preparando aulas. Roberto fazia horas extras na fábrica sempre que podia. Não era fácil, mas conseguimos dar uma vida digna aos nossos filhos. Eles estudaram em boas escolas, tinham roupas limpas, comida na mesa todos os dias e, principalmente, tinham uma família unida. Juliana, minha filha do meio, sempre foi a mais estudiosa dos 3. Tirava notas excelentes, era elogiada por todos os professores e, desde pequena, dizia que queria ser médica. Eu e Roberto fazíamos de tudo para incentivar esse sonho dela. Quando ela tinha 17 anos, estudava dia e noite para os exames de vestibular. E conseguiu. Meu Deus, como conseguiu! Foi aprovada para medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Que orgulho sentimos naquele dia. A casa inteira estava em festa. Fizemos um almoço especial, com churrasco, salada de batata e até uma torta de chocolate que era a favorita dela. Durante a faculdade, Juliana conheceu Diego Martínez. Diego era filho de uma família mexicana que tinha se mudado para o Brasil quando ele era criança. O pai dele, Dom Arturo, tinha um negócio de importação e exportação e era uma família bem estabelecida. Diego também estudava medicina, estava 2 anos à frente de Juliana. Era um rapaz alto, de 1,82 m, pele morena, cabelo preto sempre bem cortado e vestia-se muito bem, sempre com roupas de marca. Tinha uma postura ereta, quase rígida, e falava com muita segurança, às vezes até demais, mas parecia educado, respeitoso, e quando Juliana nos apresentou a ele, lá pelo ano de 1997, achamos que era um bom rapaz. Muito prazer, Dona Manuela, Senhor Roberto, ele disse na primeira vez que veio jantar em nossa casa. Trazia um buquê de flores para mim e uma garrafa de vinho para Roberto. Juliana fala muito de vocês. É uma honra conhecer os pais de uma mulher tão especial. Ele era charmoso, não podia negar. E via-se que estava apaixonado por Juliana. Olhava para ela como se fosse a única pessoa na sala. Durante aquele jantar, ele foi atencioso. Fez perguntas sobre nosso trabalho, sobre como tínhamos criado nossos filhos, elogiou minha comida. Fiz uma feijoada especial naquele dia, com linguiça calabresa, bacon e acompanhada de arroz branco, couve refogada, farofa e laranja. Diego comeu tudo e pediu mais, dizendo que estava deliciosa. A senhora cozinha melhor que minha mãe, ele disse rindo. Não conte isso a ela, por favor. Todos rimos. Roberto gostou dele. Parece um bom rapaz, disse meu marido depois que Diego foi embora. É trabalhador, está estudando medicina, vem de boa família. Juliana escolheu bem. Eu concordei naquele momento. Mas se hoje pudesse voltar no tempo, prestaria mais atenção a alguns pequenos detalhes que na época pareciam insignificantes.
Por exemplo, notei que quando Juliana servia comida para ele, Diego não dizia obrigado. Simplesmente esperava que ela servisse, como se fosse obrigação dela. Quando falávamos sobre algum assunto, ele sempre tinha que dar a palavra final. Sempre tinha que mostrar que sabia mais, que estava certo. E uma vez, quando Juliana discordou dele sobre algo relacionado à política, vi um brilho estranho nos olhos dele, uma irritação que ele disfarçou rapidamente com um sorriso. Mas eu vi. Uma mãe sempre vê. No entanto, Juliana parecia feliz, e isso era o que importava para mim. Ela se formou em medicina em 2002 e Diego tinha se formado 2 anos antes e já estava fazendo residência em cirurgia. Eles noivaram em dezembro de 2002 em uma festa que a família de Diego organizou. Foi um evento grande em um salão elegante com muitos convidados que eu nem conhecia. Senti-me um pouco deslocada ali, com meu vestido simples entre tantas pessoas bem vestidas. Mas Roberto segurou minha mão e sussurrou: "Estamos aqui pela nossa filha. É isso que importa." O casamento aconteceu em abril de 2003. Foi uma cerimônia grande e cara, paga principalmente pela família de Diego. A igreja estava linda, cheia de flores brancas e velas. Juliana estava deslumbrante no seu vestido de noiva, e quando caminhei com ela até o altar, meus olhos estavam cheios de lágrimas. Minha menina estava se casando. A recepção foi em um hotel 5 estrelas, com jantar servido, banda ao vivo, tudo muito elegante. Mas, sinceramente, preferia nosso casamento simples, com feijoada e brigadeiro feitos em casa, onde todos conheciam todos e havia calor humano. Durante a festa, a mãe de Diego, Dona Esperança, veio falar comigo. Era uma mulher alta, magra, sempre impecavelmente vestida, com joias caras e um penteado elaborado. "Manuela", disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. "Espero que você entenda que agora Juliana faz parte da nossa família também. Teremos certas expectativas sobre como ela deve se comportar, sobre o estilo de vida que terá. Diego vai ser um cirurgião muito bem-sucedido e ela precisará estar à altura." Não gostei do tom dela. Não gostei da implicação de que minha filha, que também ia ser médica, tinha que se ajustar ao estilo de vida deles. Mas era o casamento da Juliana e não quis criar problemas. Sorri educadamente e disse: "Juliana é uma mulher forte e inteligente. Tenho certeza que ela saberá ser quem ela precisa ser." Dona Esperança me olhou com uma expressão que não consegui decifrar, acenou com a cabeça e foi embora. Roberto, que tinha ouvido a conversa, apertou minha mão. "Essa família é complicada", ele murmurou, "mas Juliana sabe se cuidar." Os primeiros anos de casamento pareciam ir bem. Juliana começou sua residência em pediatria e Diego trabalhava em um hospital particular muito renomado. Eles moravam em um apartamento bonito em um bairro nobre de Porto Alegre. Nós os visitávamos regularmente e eles vinham almoçar conosco aos domingos. Tudo parecia normal, feliz até. Em outubro de 2005, Juliana me deu a notícia mais maravilhosa. Estava grávida. Ia ser avó pela primeira vez. Roberto e eu ficamos nas nuvens. "Vou ser vovô", Roberto dizia para todo mundo que encontrava. Preparamos o quarto de hóspedes da nossa casa para quando o bebê viesse nos visitar. Compramos roupinhas, brinquedos, tudo o que pudemos com nosso orçamento limitado. Meu primeiro neto, Pedrito, nasceu em maio de 2006. Quando o vi pela primeira vez no hospital, meu coração quase explodiu de amor. Era um bebê lindo, com muito cabelo preto, olhinhos curiosos, e quando pegou meu dedo com sua mãozinha pequena, soube que faria qualquer coisa por aquela criança. Qualquer coisa. "Mamãe", disse Juliana, ainda cansada do parto, mas com um sorriso no rosto, "quero que você seja a melhor avó do mundo para ele." "Vou ser, minha filha", prometi, com lágrimas nos olhos.
vou ser. E fui. Durante os primeiros anos de vida do Pedrito, eu estava sempre presente. Como já estava aposentada desde 2001, tinha muito tempo livre. Ajudava Juliana a cuidar dele quando ela e Diego trabalhavam. Ia à casa deles 3, 4 vezes por semana. Dava banho no Pedrito, trocava fraldas, fazia mingau, cantava cantigas de ninar, contava histórias. Aquele menino era minha vida. Quando começou a falar, uma das primeiras palavras que disse foi vovó. Chorei de emoção. Roberto também adorava ser avô. Nos fins de semana, quando Juliana trazia Pedrito para nossa casa, Roberto brincava com ele no jardim, ensinava-lhe coisas sobre plantas e pássaros, fazia-o rir com palhaçadas. Era lindo de ver. Mas notei que Diego muitas vezes não estava presente. Trabalhava muito, sim, as cirurgias tomavam tempo, mas mesmo quando estava em casa, parecia distante. E comecei a notar mudanças sutis em Juliana. Ela parecia mais cansada, mais quieta. Quando perguntava se estava tudo bem, ela sorria e dizia que sim. Só estava cansada do trabalho e de cuidar do bebê. Mas uma mãe conhece sua filha. Algo estava errado. Uma vez, quando fui buscar Pedrito para passar o fim de semana conosco, ouvi Diego falando ao telefone. A porta do escritório estava entreaberta e ele não me viu. Não posso neste fim de semana. Minha sogra vai estar aqui com o menino. Já sabe como é. Ela gruda no neto como se fosse propriedade dela. É irritante. Mas o que posso fazer? Juliana não consegue dizer não para a mãe. Meu coração apertou. Fiquei parada ali, sem saber se devia entrar e confrontá-lo ou simplesmente fingir que não tinha ouvido nada. Escolhi a segunda opção. Peguei Pedrito, despedi-me rapidamente e fui embora. Mas aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Propriedade dela. Irritante. Era assim que ele me via? Em 2009, Juliana teve seu segundo filho, uma menina que chamaram de Sofia. Outra alegria imensa. Sofia era uma bebê linda, com cachinhos loiros e olhos verdes, completamente diferente de Pedrito. Era mais tranquila, dormia bem, chorava pouco. Eu também me apaixonei por ela imediatamente. Agora tinha 2 netos para amar, para cuidar, para mimar. Mas à medida que os anos passavam, comecei a sentir que Diego estava me afastando aos poucos. Eram coisas pequenas no começo. Quando eu ligava para combinar de buscar as crianças, ele dizia: "Melhor não, Manuela, eles têm atividades hoje." Quando eu sugeria levar os netos para passar o fim de semana conosco, ele tinha sempre uma desculpa. Eles estão cansados, temos compromissos familiares, vão passar o fim de semana com meus pais. Diego, eu dizia, tentando manter a calma, também sou família, também tenho o direito de passar tempo com meus netos. Claro, Manuela, ele respondia com um sorriso falso. Mas você entende, né? Temos nossas prioridades. Falei com Juliana sobre isso. Filha, sinto que Diego não quer que eu passe tempo com Pedrito e Sofia. Não é isso, mamãe, ela dizia, mas havia algo nos olhos dela, uma tristeza, uma resignação. É só que estamos ocupados. Diego trabalha muito, eu trabalho muito, é difícil coordenar tudo. Mas eu via que não era só isso. Via que ela estava diferente, mais magra, mais pálida, tinha olheiras fundas, e quando Diego estava por perto, ela ficava tensa, como se estivesse sempre esperando fazer algo errado. Roberto também notou. Aquele homem está controlando nossa filha, ele dizia preocupado. E está nos afastando dos nossos netos. O que podemos fazer? Eu perguntava, sentindo-me impotente. Não sei, Manuela, não sei, mas não gosto do que está acontecendo. Em julho de 2012, Roberto começou a sentir-se mal.
Cansaço constante, falta de ar, dores no peito. Foi ao médico e, depois de vários exames, diagnosticaram-no com insuficiência cardíaca. O coração dele estava fraco, muito fraco. O médico disse que ele precisaria tomar medicação, mudar a dieta, reduzir o estresse. Roberto tentou seguir todas as recomendações, mas a doença era progressiva. Se esta história está chegando ao coração de vocês, se estão sentindo a dor que eu senti, por favor, não esqueçam de deixar seu like. Comentem aqui embaixo me contando se vocês também já passaram por situações difíceis com genros ou noras, se já sentiram que alguém estava tentando afastá-los de quem vocês amam. Suas palavras me dão força para continuar compartilhando esta história. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora, porque todas as semanas compartilhamos histórias reais de superação, de dor, mas também de esperança. Não estão sozinhos. Eu não estava sozinha, mesmo quando parecia que estava. Roberto lutou contra a doença por 2 anos. Foram 2 anos difíceis, de entradas e saídas do hospital, de madrugadas em que eu ficava acordada ao lado dele, segurando sua mão, rezando para que Deus nos desse mais tempo. Juliana vinha nos visitar, trazia os netos, e esses momentos eram os que mais alegravam Roberto. Pedrito, que já tinha 8 anos, subia na cama do avô e contava histórias da escola. Sofia, com 5 anos, desenhava cartinhas para o vovô e as colava na parede do quarto dele. Roberto sorria, mesmo com toda a dor, mesmo sabendo que estava piorando. Diego, no entanto, raramente aparecia. Sempre tinha uma cirurgia, uma reunião, um compromisso. E quando aparecia, ficava poucos minutos. Olhava para Roberto deitado na cama com uma expressão de desconforto, como se a doença fosse algo que o incomodava pessoalmente. Na noite de 4 de setembro de 2014, Roberto piorou muito. Estava em casa, pois tinha pedido para não voltar ao hospital. Queria morrer em casa, disse ele. Juliana veio imediatamente quando liguei para ela. Rafael e Lucas também vieram. Ficamos todos ao redor da cama dele, segurando suas mãos, dizendo o quanto o amávamos. Diego não veio. Juliana ligou para ele várias vezes, mas ele não atendeu. Disse depois que estava em uma cirurgia de emergência e não podia sair. Roberto faleceu às 3h27 da madrugada. Fechou os olhos pacificamente, com todos nós ao seu redor, e simplesmente partiu. Meu coração se partiu naquele momento. 42 anos de casamento, 42 anos ao lado do homem que eu amava. E de repente ele não estava mais ali. A cama parecia enorme e vazia. A casa parecia vazia. Minha vida parecia vazia. O funeral foi 3 dias depois, na igreja de São Pedro. Muita gente veio. Amigos, vizinhos, ex-colegas de trabalho de Roberto. Estava lotado. O caixão estava coberto de flores, e eu me lembro de ficar olhando para ele, incapaz de acreditar que meu Roberto estava ali dentro, que nunca mais ia ouvi-lo dizer meu nome, nunca mais ia sentir seu abraço. Pedrito e Sofia estavam lá, vestidos de preto, com rostinhos confusos e tristes. Pedrito veio até mim e perguntou: "Vovó, o vovô vai voltar?" Abracei-o com força, tentando não chorar na frente dele, e disse: "Não, meu amor, o vovô foi para o céu. Mas ele sempre vai estar aqui." Toquei o peito dele, no seu coração. Sofia começou a chorar, e Juliana a pegou no colo, tentando consolá-la. Vi lágrimas escorrendo pelo rosto da minha filha e quis abraçá-la. Mas Diego estava ao lado dela, com uma mão no ombro dela, uma expressão séria no rosto, mas sem lágrimas. Nunca vi Diego chorar pela morte do meu marido. Os primeiros meses depois da morte de Roberto foram os mais difíceis da minha vida. A casa estava silenciosa demais.
Acordava de manhã e por um momento esquecia que ele tinha morrido. Virava-me na cama esperando vê-lo ali ao meu lado, e a realidade me atingia como um soco no estômago. Ele não estava. Nunca mais estaria. Juliana vinha me ver com mais frequência durante esses meses. Trazia as crianças e ter Pedrito e Sofia ao meu redor me dava uma razão para continuar. Brincava com eles, fazia brigadeiro e pão de queijo que eles adoravam. Contava histórias, ensinava Sofia a fazer desenhos e ajudava Pedrito com a lição de casa. Eles eram minha luz em meio à escuridão. Mas notei que Juliana parecia cada vez mais tensa. Uma tarde, em janeiro de 2015, ela veio sozinha, sem as crianças. Sentamos na cozinha, tomando café, e finalmente ela desabou. "Mamãe", disse ela com a voz tremendo, "não sei mais o que fazer." "O que foi, minha filha?" perguntei, pegando sua mão. "É o Diego. Ele está diferente. Mais controlador, mais exigente, critica tudo que eu faço. Como eu me visto, como eu cuido das crianças, como eu trabalho. Diz que não sou boa o suficiente, que não sou a esposa que ele merece. E agora começou a dizer coisas sobre você também." Meu coração gelou. "Sobre mim? O que ele diz?" Juliana hesitou, olhou para baixo e depois disse: "Diz que você é má influência para as crianças. Que você está tentando virar elas contra ele. Que você enche a cabeça delas com ideias antiquadas. Diz que você passa tempo demais com elas, que está interferindo na educação que ele quer dar." Fiquei chocada. Má influência? Juliana, eu só amo meus netos. Só quero estar presente na vida deles. Como isso pode ser má influência? "Eu sei, mamãe, eu sei. Tentei falar com ele, mas ele não escuta. Ontem mesmo, quando eu disse que ia trazer as crianças aqui hoje, ele disse que não. Disse que elas vão passar o dia com os pais dele, que é melhor para elas aprenderem valores corretos." "Valores corretos?" repeti, sentindo raiva crescendo dentro de mim. "O que ele quer dizer com isso?" "Não sei, mamãe. Acho que ele acha que você é humilde demais, que nossa família é simples demais. Ele quer que as crianças convivam mais com a família dele, que é rica, que tem conexões. Acho que ele tem vergonha de nós." Segurei o rosto de Juliana entre minhas mãos. "Minha filha, você não pode deixar que ele faça isso. Você também é mãe dessas crianças. Você também tem voz." Ela começou a chorar. "Mas eu estou tão cansada, mamãe. Tão cansada de brigar. Toda vez que discordo dele, ele fica furioso. Grita comigo, diz coisas horríveis. E depois age como se nada tivesse acontecido. Não sei mais o que é real e o que não é." Abracei minha filha enquanto ela chorava no meu ombro e senti uma mistura de tristeza e raiva. Tristeza por ver minha filha sofrendo assim. Raiva por Diego estar fazendo isso com ela, com nossa família. Nas semanas seguintes, Diego começou a cumprir sua ameaça. Reduziu drasticamente o tempo que eu podia passar com meus netos. Quando eu ligava para Juliana para combinar de buscá-los, ela dizia, com voz triste: "Desculpa, mamãe. Diego disse que não pode hoje." "Por quê?" eu perguntava. "Ele diz que as crianças precisam descansar, ou que vão sair com ele, ou que tem lição de casa." Sempre tem uma desculpa. Eu tentava ser compreensiva. Tentava não pressionar Juliana, porque via que ela já estava sob muita pressão. Mas estava desesperada. Meus netos eram tudo para mim, especialmente depois da morte de Roberto. Eles eram minha razão para acordar de manhã, minha alegria. Em março de 2015, consegui finalmente levar Pedrito e Sofia para passar o fim de semana comigo. Foi maravilhoso. Fizemos brigadeiros juntos e Sofia ficou com chocolate até nos cabelos. Pedrito me ajudou a regar as plantas no jardim e a alimentar os passarinhos que vinham comer na varanda. Contei histórias antes de dormir. Histórias sobre quando a mãe deles era pequena, sobre seu avô,
sobre nossa família. Vovó, disse Pedrito antes de dormir, por que não vimos você há tanto tempo? Meu coração doeu. Estavam ocupados, meu amor, com a escola, com atividades. Mas eu senti sua falta, ele disse me abraçando. Eu também senti sua falta, meu amor. Mais do que você pode imaginar. No domingo à tarde, quando Diego veio buscá-los, ele estava com uma expressão fechada. As crianças correram para abraçá-lo, mas ele apenas acenou com a cabeça, olhou para mim e disse: Vamos, entrem no carro. Diego, tentei falar, quer entrar para tomar um café? Não, obrigado. Temos compromissos. Ele começou a levar as crianças para o carro. Diego, podemos conversar um momento? Insisti. Ele parou, suspirou impaciente e disse às crianças: Esperem no carro. Então se virou para mim. O que é, Manuela? Sinto que você está me afastando dos meus netos e não entendo por quê. Sou avó deles. Tenho o direito de vê-los. Ele me olhou com uma expressão fria que me fez estremecer. Você tem direitos que eu permitir que tenha, Manuela. São meus filhos. Eu decido quem passa tempo com eles e quanto tempo. Mas também são filhos da Juliana, retruquei, e netos meus. Juliana concorda comigo, ele disse, mesmo eu sabendo que era mentira. Achamos que você está tendo influência negativa sobre as crianças. Enche a cabeça delas com histórias do passado, com valores desatualizados. Queremos que elas cresçam olhando para o futuro, não para o passado. Valores desatualizados? Repeti, incrédula. Que valores são esses? Amor? Respeito? Família? Você não entende, Manuela. Vem de um mundo diferente. Um mundo de pobreza, de limitações. Não quero que meus filhos sejam limitados assim. Quero que eles tenham ambição, que busquem o melhor, que não se contentem com mediocridade. As palavras dele me atingiram como bofetadas. Mediocridade? Era assim que ele via minha vida, meu trabalho, minha família? Minha vida não foi medíocre, disse com a voz trêmula de raiva e dor. Criei 3 filhos com amor e dignidade. Trabalhei honestamente por 40 anos. Tive um casamento feliz. Isso não é mediocridade. Se você diz, ele respondeu com indiferença. De qualquer forma, acho melhor espaçar as visitas. As crianças vão estar ocupadas nas próximas semanas. E sem esperar minha resposta, ele foi embora. Fiquei parada ali, tremendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Senti uma mistura de humilhação, raiva e tristeza que nunca tinha sentido antes. Como ele ousava falar assim comigo? Como ousava me tratar como se eu fosse nada? Liguei para Juliana naquela noite. Ela atendeu sussurrando. Mamãe, não posso falar agora. Diego está aqui. Juliana, ele me disse coisas horríveis hoje. Me chamou de influência negativa. Disse que minha vida foi medíocre. Como você pode deixar que ele fale assim da sua própria mãe? Ouvi ela soluçar do outro lado da linha. Mamãe, não posso falar agora. Diego está aqui. Juliana, ele me disse coisas horríveis hoje. Me chamou de influência negativa. Disse que minha vida foi medíocre. Como você pode deixar que ele fale assim da sua própria mãe? Ouvi ela soluçar do outro lado da linha. Mamãe, não posso falar agora. Diego está aqui. Miliana, ele me disse coisas horríveis hoje. Me chamou de influência negativa. Disse que minha vida foi medíocre. Como você pode deixar que ele fale assim da sua própria mãe? Ouvi ela soluçar do outro lado da linha. Mamãe, não posso falar agora. Diego está aqui. Miliana, ele me disse coisas horríveis hoje. Me chamou de influência negativa. Disse que minha vida foi medíocre. Como você pode deixar que ele fale assim da sua própria mãe? Ouvi ela soluçar do outro lado da linha. Mamãe, não posso falar agora.
Diego está aqui. Liliana, ele me disse coisas horríveis hoje. Me chamou de influência negativa. Disse que minha vida foi medíocre. Como você pode deixar que ele fale assim da sua própria mãe? Mamãe, não posso falar agora. Diego está aqui. Medo. Meu coração acelerou. Ele te machuca? Ele te bate? Não fisicamente, ela disse rápido, mas machuca com palavras. E às vezes acho que poderia... Não sei. Tenho 2 filhos para pensar, mamãe. Não posso simplesmente sair. Você sempre pode sair, minha filha. Sempre pode vir para casa. Sua casa sempre será aqui, com sua mãe. Eu sei, mas não é tão simples assim. Ele é advogado, tem conexões. Disse que se eu tentar levar as crianças, ele vai brigar pela custódia total. E com o dinheiro e os advogados que ele tem, pode conseguir. Não posso arriscar perder meus filhos. Fiquei sem palavras. Minha filha estava presa em um casamento infeliz, controlada por um homem manipulador, e eu não sabia como ajudá-la. Sei que esta história é difícil de ouvir. Às vezes é difícil até para mim continuar contando. Mas preciso que vocês saibam o que aconteceu, como as coisas pioraram e, principalmente, como finalmente consegui fazer algo a respeito. Se vocês estão aqui, se chegaram até este ponto da história, por favor, deixem um comentário de apoio. Digam-me que não estou sozinha, que outras pessoas também passaram por situações assim e entenderam. E se conhecem alguém que está passando por algo parecido, compartilhem esta história com essa pessoa. Às vezes, só saber que não estamos sozinhos já nos dá força para continuar. Os meses seguintes foram um pesadelo. Diego praticamente me cortou o acesso aos meus netos. Eu via Pedrito e Sofia talvez uma vez por mês, sempre por períodos curtos, sempre sob vigilância. Quando eu tentava ligar para falar com eles, Diego atendia e dizia que estavam ocupados. Quando eu pedia para falar com Juliana, ele dizia que ela estava no trabalho ou descansando. Fui ao apartamento deles várias vezes, mas Diego não me deixava entrar. Não é um bom momento, Manuela, ele dizia, bloqueando a porta. Eu conseguia ouvir as crianças lá dentro e meu coração se partia cada vez. Tentei falar com a família dele, com Dona Arturo e Dona Esperança, mas eles apoiavam o filho completamente. Diego sabe o que é melhor para sua família, disse Dona Arturo quando fui até a casa deles em abril. Você precisa respeitar as decisões dele como pai. Mas também sou família, argumentei. Sou avó daquelas crianças. É a avó, concordou Dona Esperança, mas Diego é o pai, e em nossa cultura, o pai é a autoridade máxima. Se ele diz que você não deve ver as crianças tanto, você deve aceitar. Saí de lá sentindo-me ainda mais derrotada. Não havia para onde ir, ninguém que me apoiasse. Rafael e Lucas, meus outros filhos, tentaram falar com Diego, mas ele foi igualmente intransigente. Isso é assunto entre mim, Juliana e a mãe de vocês, disse ele. Fiquem fora disso. Você está machucando nossa mãe, disse Rafael furioso. Está afastando ela dos netos. Isso não está certo. O que está certo ou errado, eu decido quando se trata dos meus filhos, respondeu Diego com arrogância. As coisas chegaram ao ponto crítico em junho de 2015. Era o aniversário de 8 anos de Sofia e eu não fui convidada para a festa. Quando liguei para Juliana para perguntar sobre isso, ela começou a chorar. Mamãe, me desculpa. Diego disse que a festa é só para as famílias dele e alguns amigos das crianças. Ele não quer que você venha. Como assim não quer que eu venha? Gritei, incapaz de conter minha raiva. É minha neta. Como posso não estar na festa de aniversário dela? Eu sei, mamãe, eu sei, mas ele não vai mudar de ideia. Eu tentei convencê-lo, juro que tentei. Então diga a ele que eu vou de qualquer jeito. Ele não pode me proibir de ver minha própria neta.
Mamãe, por favor, Juliana suplicou. Por favor, não faça isso. Vai piorar tudo. Ele vai ficar furioso e vai tornar tudo ainda mais difícil para mim. Por favor. Ouvi o desespero na voz dela e, com o coração partido, concordei. Não fui à festa de aniversário da minha neta. Passei aquele dia em casa, sozinha, chorando, olhando para fotos antigas de quando Sofia era bebê e eu podia pegá-la no colo sempre que quisesse. Esta parte da história é muito difícil para mim reviver. Muito mesmo. Porque foi o momento em que me senti mais impotente, mais derrotada. Mas foi também o momento que me fez tomar uma decisão que mudaria tudo. Se você está me apoiando até aqui, se quer saber o que eu fiz, por favor, deixe seu like e continue comigo, porque a história está longe de terminar. Depois do aniversário de Sofia, fiquei 2 semanas sem saber notícias de Juliana e das crianças. Cada dia parecia uma eternidade. Acordava todas as manhãs pensando neles. Ia dormir todas as noites rezando por eles. Sentia uma dor física no peito, uma angústia que não passava. No dia 15 de julho de 2015, recebi uma ligação que mudou tudo. Era de uma mulher que eu não conhecia. Dona Manuela, disse a voz do outro lado da linha. Sim, sou eu. Quem é? Meu nome é Carla. Sou enfermeira no Hospital São Lucas. Trabalho com sua filha, Juliana. Meu coração disparou. Aconteceu algo com ela? Ela está bem? Fisicamente, sim, mas estou ligando porque estou preocupada. Juliana tem chegado ao trabalho com marcas no braço, hematomas. Quando perguntei sobre eles, ela disse que tinha batido em uma porta, mas não acreditei. E hoje, quando ela estava no vestiário se trocando, vi hematomas maiores nas costas também. Senti o mundo girar ao meu redor. Você está dizendo que alguém está batendo nela? Não posso ter certeza, mas como enfermeira, sei reconhecer sinais de violência doméstica, e Juliana apresenta todos eles. Além dos hematomas, ela está sempre assustada, sobressaltada, ansiosa, perde peso rapidamente. Se isola das outras pessoas. Achei que você deveria saber como mãe dela. Obrigada, consegui dizer com a voz tremendo. Muito obrigada por me contar. Vou fazer algo a respeito. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Diego estava batendo na minha filha. O pensamento me encheu de uma raiva que nunca tinha sentido antes. Peguei minhas chaves e fui direto para o apartamento deles. Bati na porta com força. Juliana! Juliana, abra essa porta! Diego abriu com uma expressão de irritação. O que você está fazendo aqui, Manuela? Já disse que não quer que você venha sem avisar. Empurrei a porta e entrei, passando por ele. Juliana! Gritei. Juliana, onde você está? Minha filha apareceu da cozinha, com olhos arregalados de susto. Estava usando uma blusa de manga comprida mesmo no calor do verão. Fui direto até ela e, antes que pudesse protestar, puxei a manga da blusa para cima. Vi os hematomas, roxos, amarelados, em diferentes estágios de cicatrização. Meu Deus, sussurrei, com lágrimas nos olhos. Meu Deus, Juliana. Mamãe, não é o que você está pensando. Ela começou, mas sua voz tremia. Claro que é, gritei, virando-me para Diego. Você bate nela? Você ousa bater na minha filha? Diego estava com uma expressão fria, quase entediada. Isso não é da sua conta, Manuela. É um assunto entre marido e mulher. É da minha conta, sim, quando você está machucando minha filha, gritei, avançando para ele. Queria bater nele, arranhar seu rosto, fazer com que sentisse uma fração da dor que ele estava causando. Mamãe, por favor. Juliana me segurou. Por favor, não faça isso. As crianças estão no quarto. Não quero que elas vejam. Respirei fundo, tentando me acalmar. Você vai fazer as malas agora e vir comigo. Você e as crianças. Ela não vai a lugar nenhum.
disse Diego calmamente. E se você não sair da minha casa agora, vou chamar a polícia. Ótimo, chame, e eu vou contar a eles o que você está fazendo. Você vai contar o quê, exatamente? Ele disse, cruzando os braços. Juliana já disse que bateu na porta. Não tem prova nenhuma de que eu fiz algo. E se você insistir nisso, vai apenas deixar Juliana em uma situação ainda mais difícil. Pense nisso. Olhei para Juliana, que estava chorando silenciosamente, e senti meu coração se partir. Ele tinha razão. Se eu fizesse escândalo agora, Juliana sofreria as consequências. Minha filha, disse suavemente. Por favor, vem comigo. Traga as crianças. Vamos embora agora. Juliana olhou para mim, depois para Diego e sacudiu a cabeça. Não posso, mamãe. Ele vai tomar as crianças de mim. Tem advogados, tem dinheiro. Vai provar que sou uma mãe inadequada, que abandonei o lar. Vai tirar meus filhos de mim. Não posso arriscar. Exatamente, disse Diego com um sorriso satisfeito. Ela entende a situação. Você deveria também, Manuela. Agora, sugiro que saia antes que eu chame a polícia de verdade. Senti-me derrotada, mas sabia que não podia fazer nada mais naquele momento. Abracei Juliana, sussurrando no ouvido dela. Isso não vai ficar assim. Vou encontrar uma maneira de ajudar você, prometo. Saí do apartamento com o coração pesado, mas com uma determinação de aço. Diego tinha ido longe demais. Não ia apenas deixar isso passar. Nos dias seguintes, pesquisei tudo o que pude sobre violência doméstica, sobre direitos de mães, sobre custódia de crianças. Falei com advogados, com assistentes sociais, com psicólogos. Todos me disseram a mesma coisa. Sem provas concretas, sem que Juliana fizesse uma denúncia formal, não havia muito que pudesse ser feito. A questão é que ela está com medo, expliquei ao advogado que consultei, Dr. Henrique Santos. Tem medo de perder os filhos. Esse é um medo comum, ele disse com empatia. Mas, na realidade, se ela denunciar a violência doméstica, especialmente se houver provas médicas dos hematomas, ela teria uma chance muito maior de conseguir a custódia. O problema é que ela precisa dar esse passo. Ninguém pode fazer isso por ela. Mas como convencer Juliana a dar esse passo quando ela estava tão assustada? A resposta veio de forma inesperada. Em agosto, Pedrito, que agora tinha 9 anos, fugiu de casa. A vizinha me ligou dizendo que ele tinha aparecido na porta dela, chorando, dizendo que queria ver a avó. A vizinha, Dona Marta, era uma senhora idosa que morava no mesmo prédio que Juliana e Diego. Fui buscá-lo imediatamente. Quando cheguei no apartamento da Dona Marta, vi meu neto sentado no sofá, com olhos vermelhos de tanto chorar. Sentei ao lado dele e o abracei. O que aconteceu, meu amor? Perguntei suavemente. Entre soluços, ele contou. O papai gritou com a mamãe, gritou muito alto. E depois ouvimos um barulho. A mamãe chorou e o papai disse que se ela não parasse de chorar, ia ser pior. Fiquei com medo, vovó, fiquei com muito medo. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Meu netinho estava testemunhando isso, vivendo naquele ambiente de terror. Onde está sua irmã? Perguntei. Em casa. Ela não quis vir. Ela é pequena, não entendo. Mas eu entendo, vovó. Entendo que o papai machuca a mamãe e não sei o que fazer. Abracei-o mais forte, tentando controlar minha raiva para não assustá-lo ainda mais. Você fez a coisa certa vindo até mim. E agora a vovó vai cuidar de tudo. Prometo. Liguei para Juliana, mas Diego atendeu. Pedrito está aqui comigo, disse friamente. Mande ele de volta agora. Não vou mandar. Ele está assustado e com razão. O que você fez, Diego? Nada que seja da sua conta. Mande meu filho de volta ou vou buscar.
Vi buscar onde? Perguntei. Você nem sabe onde ele está. Houve um silêncio do outro lado da linha, e depois ele disse com uma voz perigosamente baixa: Se você não devolver meu filho agora, vai se arrepender, Manuela. Juro que vai se arrepender. Estou com muito medo, respondi sarcasticamente. Vem aqui e vamos ver quem vai se arrepender. Desliguei o telefone. 20 minutos depois, a campainha da minha casa tocou. Era Juliana, sozinha, com o rosto inchado de tanto chorar. Tinha um corte no lábio inferior. Meu Deus, Juliana, murmurei, puxando-a para dentro e abraçando-a. Ela desmoronou nos meus braços. Mamãe, não aguento mais. Não aguento mais. Tenho medo que ele vá matar. Tenho medo que ele vá fazer algo com as crianças. Não sei mais o que fazer. Você vai deixá-lo, disse com firmeza. Você vai fazer as malas, você vai pegar Sofia e vocês 3 vão vir morar aqui comigo. E vamos denunciá-lo. Vamos fazer ele pagar pelo que fez. Mas as crianças... Ela começou. As crianças vão estar melhor longe dele. Pedrito já está assustado. Você quer que Sofia também fique assim? Você quer que seus filhos cresçam pensando que isso é normal? Juliana sacudiu a cabeça chorando. Não, não quero. Então vamos fazer isso. Agora. Hoje. Passamos as próximas horas planejando. Juliana voltou para casa quando Diego saiu para uma reunião no hospital. Fez as malas rapidamente, pegou documentos importantes, pegou Sofia e voltou para minha casa. Pedrito ficou comigo o tempo todo. Quando Diego voltou para casa e viu que Juliana e as crianças tinham ido embora, ligou para meu telefone dezenas de vezes. Eu não atendi. Mandou mensagens ameaçadoras, dizendo que ia tomar as crianças dela, que ia provar que ela era uma mãe inadequada, que ia nos destruir. No dia seguinte, fomos à delegacia fazer um boletim de ocorrência. Juliana mostrou os hematomas, contou sobre os anos de abuso verbal e físico. A delegada que nos atendeu, delegada Fernanda Costa, foi muito atenciosa e tomou todas as medidas legais necessárias. Uma medida protetiva foi emitida, proibindo Diego de se aproximar de Juliana e das crianças. Mas eu sabia que isso não ia ser suficiente para alguém como Diego. Ele não ia simplesmente aceitar. E eu estava certa. Nas semanas seguintes, Diego começou uma campanha para destruir a reputação de Juliana. Contratou advogados caros e entrou com um processo de custódia, alegando que Juliana tinha abandonado o lar, que estava mentalmente instável, que eu estava manipulando ela contra ele. Espalhou boatos no hospital onde ambos trabalhavam, dizendo que Juliana estava tendo um colapso nervoso, que não era confiável. Foi uma batalha longa e dolorosa, mas tínhamos algo que Diego não tinha: a verdade, e tínhamos provas. Os registros médicos dos hematomas, os depoimentos de colegas de trabalho de Juliana que tinham notado mudanças nela, o depoimento de Pedrito, que mesmo com apenas 9 anos, foi corajoso o suficiente para dizer ao juiz o que tinha visto. Hoje quero agradecer do fundo do meu coração por terem chegado até aqui comigo nesta jornada. Sei que não foi fácil ouvir esta história. Não foi fácil para mim vivê-la e não foi fácil contá-la. Mas precisava compartilhar porque sei que não sou a única. Sei que muitas mães, muitas avós estão passando por situações parecidas. Estão sendo afastadas de seus netos por genros ou noras controladores. Estão vendo suas filhas ou filhos sofrerem em relacionamentos abusivos e se sentindo impotentes para ajudar. E quero que vocês saibam que não estão sozinhas e que sempre há esperança, sempre há uma maneira de lutar, sempre há uma maneira de fazer o que é certo. Se vocês gostaram desta história, se ela tocou vocês de alguma forma, por favor, se inscrevam no canal. Todas as semanas compartilhamos histórias reais de pessoas reais, histórias de dor, mas também de superação. Histórias que mostram que podemos ser mais fortes do que pensamos. E deixem nos comentários suas próprias histórias, suas experiências.
Vamos criar uma comunidade de apoio, onde ninguém precisa se sentir sozinho. O processo de custódia durou 4 meses. Foram 4 meses de idas e vindas ao tribunal, de depoimentos, de avaliações psicológicas, de investigações. Diego contratou detetives particulares para tentar encontrar algo que pudesse usar contra Juliana. Tentou provar que eu era uma influência negativa, mas não conseguiu. Porque a verdade é que eu era apenas uma avó que amava seus netos, uma mãe que protegia sua filha. Em dezembro de 2015, o juiz deu sua sentença. Juliana recebeu a custódia total de Pedrito e Sofia. Diego teria direito a visitas supervisionadas, uma vez por semana, em um local neutro. Ele também foi obrigado a pagar pensão alimentícia e a manter distância de Juliana, exceto durante as visitas programadas. Quando ouvimos a sentença, Juliana desmoronou em lágrimas, não de tristeza, mas de alívio. Abraçamos uma a outra ali mesmo no tribunal, chorando, rindo, sem conseguir acreditar que finalmente tinha acabado. "Acabou, mamãe", ela sussurrou. "Finalmente acabou." "Sim, minha filha, acabou. E agora vamos reconstruir nossas vidas." E foi o que fizemos. Juliana e as crianças moraram comigo por 2 anos, enquanto ela se recuperava emocionalmente e reconstruía sua vida. Foi um período de cura para todos nós. Pedrito, que tinha ficado traumatizado pelo que tinha visto, começou terapia com uma psicóloga infantil, doutora Marina Oliveira, que foi maravilhosa com ele. Aos poucos, ele voltou a ser o menino alegre que sempre foi. Sofia, que era mais nova e não entendia completamente o que tinha acontecido, também fez terapia. A doutora Marina disse que era importante garantir que ela não tivesse memórias traumáticas que pudessem afetá-la mais tarde. Juliana também fez terapia, individualmente e em grupo com outras sobreviventes de violência doméstica. Lentamente, ela recuperou sua confiança, sua força, voltou a sorrir, a rir, a ter esperança no futuro. Quanto a mim, finalmente pude ser a avó que sempre quis ser. Pedrito e Sofia estavam comigo todos os dias. Levava-os à escola, buscava-os, ajudava com a lição de casa, brincava com eles no parque, fazia brigadeiro e pão de queijo sempre que pediam, contava histórias sobre seu avô Roberto, sobre quando sua mãe era pequena, sobre nossa família, e eles ouviam com interesse, fazendo perguntas, rindo das partes engraçadas. Nas noites, quando colocava-os para dormir, Pedrito às vezes dizia: "Vovó, estou feliz que moramos aqui com você." "Eu também estou feliz, meu amor", eu respondia, beijando sua testa. Muito feliz. Diego cumpriu com as visitas supervisionadas por cerca de 1 ano, mas era claro que ele não gostava da situação. Não gostava de ter perdido o controle, de ter perdido o poder. Durante as visitas, tentava manipular as crianças, dizendo que a mãe delas tinha mentido, que eu tinha inventado histórias, que ele era a vítima. Mas Pedrito era esperto o suficiente para não cair nessas mentiras. E Sofia simplesmente o ignorava, preferindo brincar com os brinquedos que havia no local de visitas. Eventualmente, Diego começou a faltar às visitas. Primeiro uma aqui, outra ali. Depois começou a faltar mais frequentemente. Juliana me disse que ele tinha começado um relacionamento com outra mulher e estava mais interessado nessa nova vida do que em seus filhos. Não posso dizer que fiquei surpresa. Homens como Diego nunca mudavam verdadeiramente. Em 2017, Juliana se sentiu forte o suficiente para alugar seu próprio apartamento. Foi um momento agridoce para mim. Por um lado, estava orgulhosa da minha filha por estar reconstruindo sua independência. Por outro, ia sentir falta de ter meus netos comigo todos os dias. Mas eles moravam perto, a apenas 10 minutos de carro, e eu os via várias vezes por semana. Juliana também conheceu alguém novo, um homem bom, gentil, chamado Paulo.
Ele era enfermeiro no mesmo hospital onde ela trabalhava. Um homem calmo, paciente, que tratava Juliana com o respeito e amor que ela merecia. Quando conheci Paulo, em uma tarde de domingo, quando ele veio almoçar conosco, soube imediatamente que ele era diferente de Diego. Dona Manuela, ele disse, apertando minha mão com firmeza, mas delicadeza, é uma honra conhecê-la. Juliana fala de você com tanto amor e respeito. Posso ver de onde ela tirou sua força. Ele brincou com Pedrito e Sofia, ouviu suas histórias, fez-os rir, e quando olhou para Juliana, vi amor genuíno em seus olhos. Não controle, não possessividade, mas amor verdadeiro. Ele é bom, mamãe, Juliana me disse depois, quando Paulo tinha ido embora. É tão diferente de Diego, me trata como igual, respeita minhas opiniões, adora as crianças. Pela primeira vez em anos, sinto que posso ser eu mesma. Sorri com lágrimas nos olhos. Estou feliz por você, minha filha. Merece essa felicidade. Hoje, em 2026, está fazendo 11 anos desde que Juliana deixou Diego. Ela e Paulo se casaram há 3 anos em uma cerimônia linda e íntima na praia. Pedrito, agora com 19 anos, está na universidade estudando engenharia. É um jovem responsável, gentil, que aprendeu com o que viveu a sempre tratar as pessoas com respeito. Sofia tem 15 anos e quer ser psicóloga, inspirada pela doutora Marina, que a ajudou tanto quando criança. Diego se casou novamente e tem mais filhos. Raramente vê Pedrito e Sofia. Pedrito o visita ocasionalmente por senso de dever mais do que por desejo. Sofia simplesmente não tem interesse. Ele nunca foi realmente um pai para mim, ela me disse uma vez. O tio Paulo é mais pai para mim do que ele jamais foi. Quanto a mim, continuo sendo a avó presente e amorosa que sempre quis ser. Vejo meus netos regularmente. Fazemos almoços de domingo, onde eu preparo feijoada, que continua sendo a favorita de todos, e terminamos com um brigadeiro de sobremesa. Pedrito traz seus livros da universidade e me conta sobre o que está aprendendo. Sofia me mostra seus desenhos e me conta sobre seus planos para o futuro. Paulo me trata como mãe, sempre respeitoso, sempre carinhoso. E Juliana, minha filha querida, é finalmente feliz e livre. O que aprendi com tudo isso? Aprendi que às vezes amar significa lutar. Significa não aceitar o inaceitável, mesmo quando parece que não há saída. Significa ser a voz para aqueles que estão sendo silenciados. Aprendi que família não é sobre sangue apenas, mas sobre amor, respeito e proteção mútua. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para reconstruir, para encontrar felicidade novamente. Se você está passando por algo similar, se alguém está tentando afastá-lo de pessoas que você ama, se você está em um relacionamento abusivo ou conhece alguém que está, por favor, saiba que há ajuda disponível. Há pessoas que se importam. Há maneiras de sair dessa situação. Não é fácil, não vou mentir. Foi a coisa mais difícil que minha filha e eu já enfrentamos. Mas foi possível. E valeu cada lágrima, cada momento de medo, cada batalha legal. Porque no final, salvamos não apenas a vida de Juliana, mas também o futuro de Pedrito e Sofia. Hoje, quando olho para meus netos, quando vejo como estão crescendo fortes, saudáveis, felizes, sei que fizemos a coisa certa. Diego tentou nos destruir, tentou nos separar, tentou provar que eu era má influência. Mas no final, a única má influência era ele. E hoje, ele não tem poder sobre nós. Nenhum poder. Há dias em que ainda penso naquele período escuro, em como quase perdi meus netos, em como quase perdi minha filha para um homem violento e controlador. E sinto raiva. Mas também sinto gratidão. Gratidão por ter tido coragem de lutar.
Gratidão por Juliana ter tido coragem de sair. Gratidão por Pedrito ter sido corajoso o suficiente para vir até mim quando estava assustado. Gratidão pela dona Marta, a vizinha que ajudou. Gratidão pela Carla, a enfermeira que me ligou. Gratidão por todas as pessoas que nos apoiaram naquele período difícil. Esta é a minha história. A história de como meu genro tentou me afastar dos meus netos, me chamando de má influência, tentando controlar e destruir minha família. E a história de como lutei de volta, de como minha filha encontrou sua força e de como no final o amor e a verdade venceram. Obrigada do fundo do meu coração por me ouvirem. Por terem passado este tempo comigo, ouvindo minha dor, meus medos, mas também minha vitória. Se esta história tocou você, se você se identificou com ela, se conhece alguém que está passando por algo parecido, por favor, compartilhe esta história. Comentem, inscrevam-se no canal e saibam que não estão sozinhos. Nunca estão sozinhos. Para todos vocês que estão lutando suas próprias batalhas, que estão sendo afastados de pessoas que amam, que estão em situações difíceis, quero dizer, tenham esperança. Lutem, não desistam, porque vocês são mais fortes do que pensam. E há sempre, sempre uma luz no fim do túnel. Que Deus abençoe a todos vocês. Que suas famílias sejam cheias de amor, respeito e alegria. E que vocês nunca percam a esperança, não importa quão escuro pareça o caminho. Até a próxima história. E lembrem-se, vocês não estão sozinhos.